Bom dia, bom dia, bom dia. Eu tô aqui desde as 6 da manhã. Eu tenho estado aqui todos os dias nesse lugar, né? Não é à toa que eu tô com essa carinha de cansada, de sono. Tenho chegado aqui muito cedo, ainda tô assim toda descabelada, né? Porque acordei e já vim direto pra cá. E aqui eu tenho ouvido a voz de Deus. E eu queria aqui gravar, né, esse vídeo pra vocês. Primeiramente para compartilhar com vocês que o nosso Deus, ele sabe como tratar com a gente. E muitas vezes a gente não aceita o tratamento de Deus, a gente resiste ao tratamento de Deus. A gente permanece muitos anos em lutas, em provas, e a gente não consegue entender o porquê, a gente questiona, a gente briga com Deus e a gente começa a viver os testemunhos de outras pessoas e a gente acaba esquecendo de viver o nosso testemunho, o nosso próprio testemunho. E nesse vídeo eu quero falar algo para você que muito me impacta, que nesses 7 anos e meio de todo um processo que eu venho vivendo, eu tenho aprendido muito, né? Eu falo que eu tenho apanhado e Deus me levanta. Eu apanho e Deus me levanta, e Deus tem tratado, e Deus está tirando as coisas do lugar. Tem coisas que Deus faz que eu não consigo compreender, que eu não consigo entender. E aqui nesse vídeo eu quero falar algo para você. O que você aprendeu ou tem aprendido com o seu deserto? Eu falo que deserto não é para todo mundo. Tem pessoas que são tão especiais, tão maravilhosas, que elas têm um chamado extraordinário, que por isso que elas são levadas ao deserto. E eu quero aqui te falar o seguinte: o que você tem aprendido com o seu deserto? Você aprendeu alguma coisa no seu deserto? Será que você foi tratada o suficiente no seu deserto? Será que você foi moldada o suficiente nesse deserto? Será que você realmente saiu do deserto florescendo, transformada ou transformado? E as pessoas têm algo equivocado na mente delas de achar que a saída do deserto é somente se elas obterem um milagre específico. Ou a vida sentimental, ou sei lá, o carro do ano, ou uma casa própria. Quando na verdade, eu falo que a saída do deserto, né? Ela tem muito mais a ver com aquilo que você aprendeu no deserto, com aquilo que você foi transformado no processo de deserto. Se você era uma pessoa orgulhosa, uma pessoa rixosa, uma pessoa que não tinha comunhão com Deus, não orava a Deus, não se posicionava. Só que no deserto isso tudo é trabalhado na nossa vida. E aconteceu isso comigo. Eu falo que antes do deserto eu era uma pessoa e após o deserto eu sou outra. E hoje, 7 anos e meio, hoje eu sou uma mulher restaurada. Tem áreas da minha vida que ainda estão sendo tratadas, sim, mas hoje eu sou uma mulher restaurada. Uma mulher que um dia foi traída, uma mulher que um dia foi abandonada, uma mulher que passou por longas humilhações em palavras. Não tive muitos apoios, na verdade eu quase não tive apoio na minha trajetória, não tive incentivo, encorajamento. Achei que eu fosse morrer no deserto muitas vezes. Pessoas de alguma maneira me descartavam porque por eu ter passado por um divórcio, era como se eu não tivesse servindo mais, mas algo que eu aprendi no meu deserto. Nós não temos como obrigar alguém que nos trai, que decide separar da gente, que decide de alguma maneira viver outra vida. Nós não temos como obrigar essa pessoa a se converter, a reconhecer que está errada. Nós não temos como obrigar essa pessoa de alguma maneira: olha, você está errado. Não. Só que é algo tão lindo que Deus faz, que a palavra de Deus diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas que acontecem na sua vida vai contribuir para o propósito que Deus tem para você.
Então, o que Deus fez comigo nesse deserto? Ele me curou. Me curou que hoje eu olho para trás, eu olho para o meu passado, eu não tenho nenhum sentimento. Eu não tenho mágoa, eu não tenho ressentimento. Eu perdoei, eu liberei perdão. Eu orei muitas vezes para o Senhor restaurar minhas feridas, para o Senhor curar as minhas feridas. Então, esse vídeo aqui é para você que ainda está vivendo um processo ou está, né, de alguma maneira passando por ele. O que você tem aprendido? Ou você não aprendeu nada? Você continua sendo essa pessoa que reclama de tudo, que não aceita o que está acontecendo, é uma pessoa que duvida de Deus, é uma pessoa que Deus está dizendo, olha, eu quero que você aprenda a ter comunhão comigo, ter vida comigo, e você ainda continua questionando. Deixa eu dizer uma coisa aqui de Deus para a sua vida, profeticamente para a sua vida. Quando você passa pelo luto, você sofre, você chora, você se desespera, você acaba de alguma maneira achando que você vai morrer, que o primeiro momento ali é aquele desejo de morte, eu quero morrer, não aguento mais viver. Só que quando você se refaz na presença de Deus, Ele te refaz. E da mesma forma que ele permite o caos, Ele mesmo organiza, Ele mesmo depois coloca as coisas no lugar. Então, quanto mais você insiste e não aceitar o tratamento de Deus na sua vida, porque você não está nesse deserto à toa. Eu falo que ninguém entra no deserto à toa. Se eu não tivesse passado por tudo que eu passei, eu não tinha autoridade para falar, eu não tinha propriedade para falar, né? Talvez eu nem tinha chegado até aqui. Talvez eu ia continuar com aquela vidinha que eu tinha, aquela vida sem sentido, aquela vida sem propósito, aquela vida de mesmice, né? Aquela vida de autossuficiência, aquela vida de orgulho que eu tinha, de que eu era o centro de tudo, de que eu era a incrível, de que eu era a mulher que sabia tudo, que fazia tudo, que resolvia tudo. E foi no deserto que Deus trabalhou na minha vida. E assim, Deus resgatou a minha identidade, a minha feminilidade, né? Porque quando nós somos autossuficientes, somos prepotentes, somos problemáticas, muitas vezes ferimos pessoas com as nossas feridas. Então, eu quero dizer algo para você. O que você tem aprendido com esse deserto? O que você aprendeu com esse deserto? E se você não aprende no deserto, se você não aprende nada nesse processo, você não vai sair dele. Eu vou te falar que você vai permanecer anos no mesmo lugar. Tem pessoas que eu atendo nas mentorias que estão há 5, 6, 7 anos no deserto. Quando você vai conversar com elas, elas não aproveitaram nada no deserto. Elas não contemplaram a glória de Deus, elas não agradeceram, elas estão lá atrás. Ah, porque Deus não fez. Ah, porque Deus não restaurou meu casamento. Ah, porque o meu relacionamento não deu certo. Quando, na verdade, Deus quer restaurar você. Deus não quer que você questiona. Deus não quer que você murmura. Deus quer que você contemple. Que você veja pela fé. Deus quer que você creia. E Deus quer fazer algo em você para depois fazer através de você. Então, enquanto você caminha ferida, cheia de dúvidas, questionamentos, emburrada, mal-humorada, ranzinza, eu vou te falar que você vai permanecer anos no mesmo lugar. Então, se Deus te trouxe aqui, você até esse vídeo, é porque Ele ainda quer falar contigo. E Ele está dizendo para você, deixa eu tratar. E quando todas as suas feridas já estiverem tratadas, que eu creio que Deus Ele trata, assim como Ele tem feito e já fez na minha vida e continua fazendo, você contempla a glória dEle, você contempla os feitos dEle e você começa a viver tantos milagres que você está tão bem com você mesma que o que é secundário na sua vida, uma vida sentimental, um casamento, um carro, uma casa, se torna secundário, que isso vem como consequência da sua obediência a Deus. E olha, e algo eu posso falar para você. Deus honra pessoas posicionadas. A obediência é o princípio da honra. E Deus, Ele só quer que você obedeça. Mesmo que dolorido, mesmo que difícil, mesmo que você hoje esteja sangrando, você vai sair do deserto.
Então, deixa Deus falar contigo. Coloca diante de Deus e fala: Deus, o que eu ainda preciso ser tratada? O que ainda precisa ser trabalhado? O que o Senhor ainda quer? Por que o Senhor ainda não fez? Porque algo ainda o Senhor quer fazer em você. Então, Deus primeiro, Ele restaura pessoas. Pessoas reconstruídas, pessoas curadas, pessoas que avançam, que são usadas, que colocam Deus em primeiro lugar. A palavra de Deus fala que buscar em Deus, buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, as demais Ele traz no tempo certo e complementa e coloca tudo no seu devido tempo. Então, que Deus te abençoe, que o Espírito Santo invada o teu coração aqui a hora que você vê esse vídeo. Não deixa de se inscrever, compartilhar, dá o teu like, né? Leva esse vídeo para outras pessoas que precisam ouvir. E olha, só existe restauração quando nós somos restaurados, sabe? O maior propósito de Deus é curar você, é transformar você. Agora, o que Ele vai fazer após isso? Apenas contemple. Viva uma vida de contemplação e de glória de Deus. Amém? E que Deus abençoe a sua vida.